Olá, tudo bom? Estamos aqui no mais um Movimento da Semana, o nosso podcast para debater assuntos que foram notícia no site Movimento Econômico, não é? Hoje nós estamos aqui com o professor doutor, né, em Ciência Política, Antônio Lucena, e também estamos com o nosso editor, Paulo Guedes. E vamos fazer uma edição especial hoje, Paulo. Vamos falar sobre a crise da Venezuela, a crise pós-eleição presidencial, que Maduro foi dito que iria ser, é o vencedor, mas não apresentou atas e está tudo numa polêmica. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos começar, vamos logo perguntar aqui ao senhor, professor. O Brasil, o presidente Lula sempre teve uma relação muito próxima, desde a época de Chávez, de Hugo Chávez, depois com Maduro, e agora está numa espécie de sinuca de bico, não é? Com essa questão. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela disse que o presidente Maduro, Nicolás Maduro, foi eleito com 51% dos votos, 52, 51, 95, 52, mas não mostrou nenhum comprovante de que isso aí era verdade. E como é que fica essa relação agora? O Brasil está meio encurralado nessa questão. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, cara, Márcio e Paulo. Sobre esse caso, Márcio, a posição do Brasil e do presidente Lula era muito delicada. No entanto, eu considero que aconteceram alguns ruídos na relação. Por quê? A primeira nota divulgada pelo Itamaraty, eu considero que ela foi adequada, porque não reconheceu a vitória de Maduro e pediu as atas, né, que fossem apresentadas. Só que o próprio presidente Lula, ele falou que havia um clima de normalidade, quando não há, e o Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota afirmando que congratulava Maduro por sua eleição, e isso gera, obviamente, problema de desgaste. Por quê? A chancelaria venezuelana agradece o partido que está no poder no Brasil, que é o partido do presidente Lula. Uhum. Então, isso termina gerando um problema grave de articulação. Que, como você muito bem colocou, o Brasil tem uma relação histórica, né, com a Venezuela, desde quando Chávez assumiu o poder e também durante a presidência, logo as primeiras presidências do presidente Lula, né, que a gente chama de Lula 1 e Lula 2, tanto a primeira como também a reeleição. Mas agora, tanto ele como o próprio Brasil estão numa sinuca de bico. Por quê? Há elementos claros de fraude da democracia venezuelana. Na verdade, é um processo que ele já veio se degenerando há muito tempo, né, com a cooptação das instituições de Estado, como o próprio Conselho Nacional Eleitoral, a Suprema Corte venezuelana, os militares venezuelanos. Então, tudo isso, né, foi ganhando corpo ao longo do governo Chávez e se consolidou com Maduro. E qual é o paradoxo de tudo isso? O próprio presidente Lula passou por um período que as urnas foram colocadas em xeque, né? Principalmente a própria supereleição por seu adversário, o então presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que as urnas eletrônicas brasileiras, elas são perfeitamente auditáveis. Quando você vota, termina as eleições, já aparece aquele boletim de urna. É válido, né? Tem dito, na campanha, tem dito exatamente citando o Brasil como um exemplo de eleição não muito confiável. Não muito confiável. E isso é tanto que o TSE, como o Paulo muito bem lembrou, retirou o seu observador. Só o ministro Celso Amorim indo lá e vendo tudo isso. Então, Lula passou por um problema extremamente grave de eleição contestada. E ele não defendeu o sistema eleitoral que o elegeu. Isso fica extremamente difícil. Agora, é claro, é melhor o Brasil manter um canal de diálogo com a Venezuela do que interromper completamente. Até porque as representações diplomáticas, elas são extremamente importantes. O Brasil está assumindo a função também da embaixada do Peru e da Argentina, já que as relações foram cortadas. E esse é o problema que está presente, né? Então, ou seja, o presidente Lula ele vai ser mais duro ou não vai ser? Porque é uma soma de fatores, né? Que a população venezuelana resolveu votar em massa no Edmundo González.
né? Então, ou seja, quando as pessoas votam na Venezuela, elas recebem uma espécie de comprovante de que elas votaram. E mais de 70% disso foi feito uma auditoria independente pela Universidade de Michigan, que fizeram tabulações e mostraram que o Edmundo Gonzalez ele venceu por larga margem. Uhum. Só que o Conselho Nacional não apresentou essas atas. E aí, como é que fica essa situação? E já com 80% das zonas apuradas declararam Maduro como vencedor, e sem apresentá-las. Então, isso termina gerando uma aura de ilegalidade e de ilegitimidade da eleição do Maduro. Agora, professor, desculpa, Paulo, antes de passar para ti. Além da questão ideológica, evidentemente, né, de ambos serem do campo de esquerda, tanto Maduro como Lula, existe alguma outra coisa por trás, questão econômica, petróleo, ou alguma coisa desse tipo, que faça o Brasil ser tão reticente em tomar uma posição ou não? Veja, o Brasil tem investimentos na Venezuela. Nós financiamos parte do metrô de Caracas, né, uma série de outras coisas. Nós temos uma conexão muito importante de energia com Roraima, né, que a Venezuela fornece energia para Roraima, mas não chega a ser algo tão substancial nesse sentido de você ter exatamente esse movimento que a gente percebe. O que a gente pode detectar é que realmente o peso ideológico ele é extremamente relevante, principalmente porque você tem várias lideranças petistas que são a favor do Maduro. Também é importante destacar que você tem várias outras lideranças que são contrários, tanto que dentro do próprio partido isso gerou uma série de dificuldades. Então, é isso que se apresenta. Até porque, perdão, Paulo, mas durante o governo Bolsonaro, o Brasil também tinha relações econômicas com a Venezuela e o presidente foi extremamente duro, né, com aquele país. Tem a questão também dos refugiados, né? Que isso preocupa mais a Colômbia, mas o Brasil também tem uma larga fronteira com a Venezuela e uma crise dessa, uma violência horizontalmente, isso pode também trazer pessoas para cá. A gente vê nos sinais daqui de trânsito um reflexo exatamente dessa crise venezuelana. Né? Pessoas aqui morando aqui pedindo. Não apenas isso, Paulo. Eu tive em Roraima no ano passado e é impressionante que em Boa Vista, em qualquer lugar que você vai, tem algum venezuelano lhe atendendo, seja numa ótica, seja num restaurante, coisa dessa ordem. Lembrando que é o seguinte, eu vi o drama do povo venezuelano de perto, porque em uma das instituições que eu lecionava, eu organizei um Cine solidário que a gente arrecadou alimentos para os refugiados venezuelanos que estavam lotados lá em Garaçu, na ONG Aldeias Infantis. Eu aproveito para agradecer de público, né, a então secretária de Desenvolvimento de Garaçu, Edjane, que nos ajudou bastante nesse sentido. Então a gente levou muita coisa para eles e você vê que você teve uma série de pessoas que na Venezuela estavam em insegurança alimentar, né, crianças que precisavam de remédios de 400, 500 reais para poder retomar sua capacidade nutricional. Alguns venezuelanos que trabalhando em hamburguerias conseguiam sustentar suas famílias lá devido à desvalorização, né, do Bolívar. Então, é uma situação realmente extremamente complicada. Se a situação na Venezuela se agravar, a gente pode ver uma nova onda migratória, como a gente viu, e aí, obviamente, o Brasil teve que também lidar com isso por meio das Forças Armadas, que foi a Operação Acolhida, que ainda está em vigor, digamos assim, nesse sentido de interiorizar a população venezuelana que sai daquele país. Professor, nessa semana, o Celso Amorim, que é o responsável, que é o assessor especial da presidência para questões internacionais, disse temer algo muito grave dentro da Venezuela, não é? Esse confronto que começou com ideologia pode descambar para uma coisa bem pior por lá. O senhor vislumbra isso, não? Olha, tudo é possível, meu caro Márcio. No entanto, eu acredito que a possibilidade, né, a gente pode até pensar em cenários, mas a possibilidade é que a instabilidade ela continue e Maduro ele também permaneça no poder, apesar de todos os problemas. Vai ter um ambiente de isolamento diplomático muito forte, mas ainda você vai ter um grau de comunicação Brasil-Venezuela. A eleição do Maduro já foi reconhecida pela China, pela Rússia e pelo Irã, que de uma certa forma dão um suporte àquele país, então ele não fica completamente isolado, então isso dá um certo grau de flexibilidade ao Maduro. Agora,
O que realmente vai contar em tudo isso será como é que vai funcionar os aparelhos repressores do Estado, principalmente o caso dos militares. Então, assim, esse é o componente fundamental que vai ajudar a entender se Maduro continua ou não no poder. Por quê? Ao longo do chavismo, houve um processo de cooptação das Forças Armadas venezuelanas que se consolidou ao longo do tempo. E elas estão muito imbricadas com o regime. Veja, e por que é difícil o Maduro cair ou os militares tentarem um golpe? A gente vê rebelião de capitães, baixo oficialato, mas grandes generais não. Veja, em 2010, de 2010 para 2011, eu morei na Colômbia. E já naquela época surgiu na imprensa, nos principais jornais colombianos, algumas denúncias de envolvimento dos militares venezuelanos com o tráfico de drogas. Então, a CIRIM colombiana já vinha alertando esse processo. A fronteira entre os dois países é muito difícil, eles já tiveram alguns entraves. Houve uma normalização recente com o governo de Pedro, mas por causa da eleição houve nova dificuldade. E posteriormente se comprovou com o cartel de Los Soles que você tem muito general de alta patente da Venezuela que está diretamente envolvido com o tráfico de drogas. Então, além disso, como também foi detectado por algumas reportagens internacionais, algumas graves violações aos direitos humanos elas também apareceram, como um antigo prédio residencial que pretendia ser de alto luxo lá em Caracas, que ficou conhecido como Helicoide. E algumas pessoas que sobreviveram às torturas que passaram lá no Helicoide, elas denunciaram. Então, o que acontece? Se o governo de Maduro ele cair, provavelmente esses problemas virão à tona. A não ser que eles façam algo como uma lei de anistia, semelhante ao que aconteceu no Brasil em 79, que vá justamente, isentar de culpabilidade dos militares, alguma coisa dessa ordem. Mas a tendência realmente é de permanência. Porque a gente está vendo um movimento na Venezuela muito próximo ao que ocorreu na Líbia, com Gaddafi ao longo do tempo, e também com Roberto Mugabe lá no Zimbábue. Então, pelo menos esse cenário que a gente vislumbra para o futuro. Claro que tudo pode mudar. A gente pode caracterizar hoje como uma ditadura militar que está acontecendo na Venezuela, ou ainda não se pode afirmar ainda dentro dos padrões de classificação? O VDEM, que é uma instituição que faz análise de democracia, já vinha indicando a deterioração da democracia venezuelana. Outro instituto extremamente importante, que é muito utilizado na ciência política, né, para identificar liberdades individuais, os países são livres, é o Freedom House. O Freedom House ele tem três níveis, né, que é o país classifica o país como livre, que realmente é uma democracia, parcialmente livre, que ele tem eleições, mas com vários problemas, e o não livre. A Venezuela, já há alguns anos, ela é classificada como não livre pelo Instituto Freedom House. E o VDEM já deu indicativos que vai classificar a Venezuela como uma autocracia fechada. Então a gente poderia dizer que é digamos assim, uma ditadura civil-militar, porque os militares eles têm um componente importante, mas o madurismo tem um pé muito forte justamente nessas milícias populares, né, que até trocaram tiros com algumas pessoas em Caracas recentemente. Então, é uma espécie de milícia, né, que é sustentada pelo governo venezuelano, também nesse sentido. Então, muita gente, de certa forma, depende do atual regime. Por isso que ele, apesar de todos os problemas, ainda tem um certo apoio em algumas camadas. E mostra que esse movimento ele é considerado importante. Agora, apesar de toda essa tentativa de cooptação do madurismo, você vai ver as pessoas que não estão dentro dessa esfera votaram em massa em Edmundo González. E a questão da América do Sul. A Argentina já reconheceu a vitória de González. E como é que vai ficar essa nova feição da América do Sul a partir daí? Se esse problema se prolongar por muito tempo. Lembrando que a Argentina agradeceu o Brasil pelo fato da questão de o Brasil está ocupando ou controlando a embaixada. Sim. Um pedido de agradecimento de Milei assim, para Lula, não tão direto, mas que significa também nesse ponto que a Venezuela segue, de certo modo, para talvez o isolamento da Venezuela ou não, ou vai servir para dividir a América do Sul em alguns territórios.
E eu queria acessar, e o papel do México nesse processo? O México pode ter relevância também na América do Sul, aproveitando essa questão de estar participando com a Colômbia e o Brasil dessa tentativa de. De articulação, né? Então, sim, o próprio, eu me lembro do tweet do presidente Milei, que ele agradecia o gesto, né, do Brasil, né, de representar os interesses argentinos, já que as relações diplomáticas elas foram rompidas. E é importante que as relações, pelo menos entre o Brasil e a Venezuela, elas permaneçam, porque manter alguns canais de diálogos abertos é importante em virtude de que provavelmente você vai ter pessoas que vão ser presas injustamente, prisioneiros políticos, e pelo menos você ter algum tipo de diálogo, né, que é também extremamente importante de se ter. Mas, como vocês muito bem chegaram, provavelmente nós vamos identificar o quê? Países que mantêm relações com Maduro, quer dizer, o Brasil deve manter ainda relações com a Venezuela, só que em um aspecto mais low profile. Quem vai ficar a figura com que os holofotes vão ficar lá vai ser o presidente Lula, se ele vai tomar uma posição mais dura, se ele não vai tomar. Porque antes a Venezuela ela tinha uma característica, ainda dava uma aura de democracia. Um verniz de democracia. Que é uma coisa interessante das ditaduras. Elas buscam manter eleições, por exemplo, por que é que tem eleição na Rússia? Por que é que tem eleição na Coreia do Norte? Que é para dar uma espécie de aura de legalidade ao regime, com a possibilidade da oposição chegar ao poder, mesmo que mínima, etc. Mas agora não. Agora ficou comprovado realmente que você tem um movimento de fechamento do regime cada vez mais duro. E aí, realmente, a gente pode observar que alguns países latino-americanos vão manter relações com a Venezuela, não vão fazer muito diferente, outros vão ficar rompidos, apesar de que as relações econômicas ainda podem permanecer. O Brasil, a Colômbia e o México, como o Paulo destacou, estavam preparando uma espécie de nota conjunta nesse sentido, divulgaram recentemente, foi até enfim, uma nota bastante branda, mas esse processo realmente ainda vai continuar. Até porque o AMLO, ele também é de esquerda, então tem ainda uma tendência de ter uma relação próxima com a Venezuela. O que vai ser extremamente difícil vai ser justamente a relação da Venezuela com os Estados Unidos, com a Europa, né, com outros países. A África nem é importante. E com a Argentina, né? Com a Argentina. Agora, a tendência, de forma geral, vai ser, pelo menos, alguns países manterem um certo grau de relação com Maduro. Por quê? Porque desde a guerra russo-ucraniana, como a Europa parou de comprar petróleo, boa parte do petróleo russo, e ela precisou buscar em outras fontes, o acordo que foi feito com a Venezuela de, olha, se você respeitar as eleições, a gente compra seu petróleo, etc., ainda deve continuar. Porque se você interromper completamente a compra de petróleo da Venezuela, você provavelmente vai ter um novo ciclo de alta do petróleo, situação complicada. A gente ainda não sabe como é que vai ser a resposta iraniana à execução de Ismail Haniyeh dentro do seu próprio território. Ela pode ser grande, pode ser pequena, apesar de que há alguns indicativos que vai ser novamente uma resposta controlada, mas a gente também tem que pensar num cenário de guerra total dentro do Oriente Médio. Se tiver isso, a gente vai ter uma nova explosão no preço do petróleo, vai ser complicado. Os juros no Brasil têm uma tendência de baixa. Quer dizer, houve uma manutenção agora recentemente. Pode subir novamente com pressão inflacionária, então, ou seja, é uma coisa que desarma. Então, o petróleo, de certa forma, segura Maduro ainda. Eu queria aproveitar essa questão do petróleo para lembrar exatamente isso, que Lula já foi chamado de ingênuo em acreditar que talvez o ditador perdesse a eleição e entregar simplesmente o governo. E lembrando a questão do petróleo, Lula também acreditou que Chaves ia investir dinheiro na refinaria Abreu Lima, e um dinheiro que nunca veio, e de certa forma afetou bastante ali o orçamento. Você viu por retratos, né? Então, eu queria voltar nessa. Qual a relação que Pernambuco tem com a Venezuela, além de Abreu Lima, de ser nome de uma refinaria, que faz esse vínculo com o Estado e o país? O que tem os mais, e fora os refugiados que estão em Igraçu, ainda estão aí? Se estão, qual é a relação que tem Pernambuco ou Nordeste com a Venezuela? Começando pela questão dos refugiados. A informação que eu tive foi que os recursos da Acnur foram cortados, porque eles eram sustentáveis, e aí houve uma redistribuição pelos estados da federação. Não é um quantitativo elevado, a maioria está justamente em Roraima, outros foram para São Paulo, para Rio de Janeiro, e nesse sentido. Veja, Paulo, é complicado a gente quantificar também a relação que Pernambuco tem com Venezuela para além da refinaria, né? Porque eles são relativamente distantes.
O Brasil tem uma relação, sim, importante com a Venezuela para compra de energia, entre uma série de outros fatores, mas os estados do norte é que têm realmente uma relação muito próxima. O general Abreu Lima foi uma figura extremamente importante, né, na Gran Colômbia e tudo mais, e por causa dessa razão, o nome da refinaria foi colocado. Havia previsibilidade de acordo com a PDVSA, mas como você muito bem colocou, esse dinheiro ele nunca veio. Que, na verdade, foi um dos problemas, né, históricos que a Venezuela teve. Por quê? Chaves ele ascendeu a um contexto do superciclo das commodities. Então, eles tinham muito dinheiro para investir, até mesmo nos países limítrofes. Qual foi o problema? Foi quando o superciclo das commodities acabou com a crise financeira de 2007, 2011, que a gente teve todo esse problema. Só que qual foi o grande problema da Venezuela? Muitos classificam que quer sanções ou porque teve esse problema. Não, o problema da Venezuela ele foi basicamente interno de má gestão econômica. Basicamente aconteceu. O preço do petróleo caiu, a Venezuela tinha feito gastos sociais muito elevados, assim como também compra de material bélico da Rússia. Por incrível que pareça, apesar do país estar em crise, eles têm material bélico moderno, com caças Sukhoi, blindados e tudo mais, justamente para a sustentação do regime. Só que eles, ao invés de fazerem ajustes econômicos e baixar o nível dos gastos, não, eles continuaram lá no topo. E aí eles começaram a imprimir moeda também para pagar tudo isso, o que descambou na hiperinflação que a Venezuela teve. E para piorar a situação, ao invés de você resolver o problema na fonte, não. Aí o governo venezuelano começa a tabelar preço, que a gente já viveu no Brasil na década de 50, né? A gente sabe que nada disso funciona. Tabelar preço, tudo mais, e você obrigar o empresário a produzir abaixo do preço de custo. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Então, por isso que a economia venezuelana ela começou a ter problemas e tudo mais, e aí, no final das contas, essa população começou a sair daquele território. Ela se recuperou um pouco recentemente, porque também houve um aumento, né, do valor do preço do petróleo, mas mesmo assim a Venezuela é um dos maiores campos petrolíferos a ser explorado depois da Arábia Saudita, uma coisa que também vai pegar também o Brasil, né, porque novas reservas foram descobertas justamente na margem equatorial, né, então, que pega justamente o Amapá e ali a região do Orinoco, mas mesmo assim a Venezuela ela não produz tanto petróleo quanto ela poderia, justamente por causa do aparelhamento da PDVSA, muita gente competente na gerência e coisa dessa ordem. Bem, chegou o nosso limite de tempo. Professor, a gente passava aqui muito mais tempo conversando e tudo, até porque é um assunto muito interessante. Eu queria agradecer aqui ao professor Antônio Lucena, por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a Paulo. Tá? E a gente volta na próxima semana com mais um Movimento da Semana.